A Kengue e a sua irmã. Chovia bastante. Quando a chuva cessou, a mulher despediu-se do seu marido. Marido, eu vou ao rio acarretar água para cozinhar. A mulher pegou na cabaça e na rodilha e começou a caminhar. Quando chegou ao rio, tirou a cabaça que levava na cabeça, posicionou-se à beira do rio e mergulhou a cabaça na água. Mal a cabaça encheu, o jacaré atacou violentamente a mulher até a morte. A família realizou o óbito sem o corpo da mulher. O casal tinha apenas 2 filhas. A mais velha chamava-se Kengue. Ela havia se casado com um homem rico e morava numa aldeia que ficava muito longe da terra dos seus pais, e desde que se casou, nunca mais voltou a visitar a família. A menor chama-se Vunge e morava com os seus pais. A Vunge era cuidada por uma escrava contratada pelos seus pais. Passado algum tempo, depois da realização do óbito da mulher, o pai da Kengue e da Vunge foi à mata cortar árvores para fazer lenha. Cortou a primeira e a segunda árvore. Ao cortar a terceira, a árvore caiu-lhe sobre a cabeça e morreu. A Vunge ficou sem os pais, ficando apenas aos cuidados da escrava. Depois do enterro do pai, a Vunge decidiu ir à aldeia onde morava sua irmã Kengue para estar ao lado dela. Orientou a escrava para arrumar as coisas a fim de partirem no dia seguinte. Quando amanheceu, a Vunge e a sua escrava partiram em direção à aldeia da Kengue. Andaram, até que encontraram um rio. Para chegar à aldeia da Kengue, tinham que atravessar esse rio. Como já estava a escurecer, a Vunge sentiu medo de atravessar o rio, pensando que o jacaré, que havia atacado a sua mãe, estivesse também neste rio. Foi então que ordenou a sua escrava para que a levasse às costas, a fim de atravessarem o rio. A escrava, por sua vez, disse: para eu te fazer atravessar, tens de me dar todas as tuas joias e as tuas vestes. Como não tinha solução, a Vunge aceitou a proposta da sua escrava. Depois do acordo acertado, a escrava vestiu a roupa da Vunge e as suas joias. A Vunge vestiu a roupa da sua escrava e atravessaram então o rio. Chegaram à aldeia da Kengue já de noite. Como não conheciam a casa, perguntaram a algumas pessoas da aldeia e mostraram-lhes a casa. Chegaram à casa da Kengue, bateram à porta. Tó, tó, tó. Foram prontamente atendidas. Quem é? A escrava, a impostora, respondeu: sou eu, a Vunge, a tua irmã menor. A Kengue abriu a porta e abraçou a escrava com gritos de alegria, pensando que fosse mesmo a sua irmã. A Vunge, a sua irmã verdadeira, que agora se tornara escrava, indicaram-lhe um casebre para se hospedar. Dias depois, foi levada à lavra para estar a enxutar os pássaros que comiam o milho, enquanto a verdadeira escrava engordava com os bens da Kengue. A Vunge verdadeira, enquanto enxutava os pássaros, cantava: a minha mãe foi morta por um jacaré e o meu pai foi apertado pela árvore. Todos morreram. Agora vim ver a minha irmã. Ele escolheu a escrava em vez de mim. Suangundo, não como o milho da minha, da nossa Kengue. Suangundo, não como o milho da minha, da nossa Kengue. Suangundo, não como o milho da minha, da nossa Kengue. A Cuco, a Colagem, que ouvia sempre a Vunge a cantar, quando enxutava os pássaros, foi ter com a Kengue e disse: você cometeu um grande erro. Esta que você escolheu é que é a escrava. A sua irmã verdadeira é aquela que está lá na lavra, a sofrer. Caso tenha dúvida, amanhã cedo
poderemos ir juntas à lavra para você mesmo ouvir com os teus próprios ouvidos. A quem que concordou com a cuco a colagem e no dia seguinte, de manhã cedo, foram à lavra e encontraram a Vunge a cantar enquanto enxutava os pássaros que comiam o milho. Todos morreram. Agora vim ver a minha irmã. Ela acolheu a escrava em vez de mim. Songundo, não como milho da minha, da nossa quenga. Songundo, não como milho da minha, da nossa quenga. Songundo, não como milho da minha, da nossa quenga. A quenga, ao ouvir a sua verdadeira irmã a cantar, saiu a correr do arbusto onde estava escondido e foi abraçar a Vunge, que chorava enquanto cantava. Ambas se abraçaram a chorar e a quenga pediu desculpas à sua irmã Vunge. A quenga levou a sua irmã para casa e enxutou a escrava. Moral da história: por mais longe que estejamos, nunca devemos nos esquecer das nossas origens. Informante: Canvunga Miguel. Recolha de Diembo Dieto, nossa aldeia.